Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo a mais um devocional semanal. Todas as quintas-feiras nós nos debruçamos sobre a palavra do Senhor e então extraímos lições preciosas de cada um dos salmos que nós temos visto. Hoje o Salmo 34, o acróstico da alegria. Quando eu falo acróstico da alegria, eu lembro do Salmo 25. E se você tem acompanhado os devocionais aqui e viu o Salmo 25, você já sabe o que é um acróstico. Aqui eu não vou tratar desse assunto. Se você quiser, volte lá naquele vídeo e veja o que é um acróstico. Só vou lembrá-lo que o acróstico é um estilo utilizado pelo poeta, no caso aqui Davi escrevendo o Salmo, em que cada estrofe ele usa uma letra do alfabeto, e no caso do Salmo, do alfabeto hebraico. Então Davi escreve esse salmo, compõe esse salmo dessa forma. O primeiro ponto que nós destacamos nesse salmo é a declaração e a convocação de louvor que Davi faz. Então Davi declara e convoca o seu leitor a louvar ao Senhor, ou então ao seu ouvinte, a louvar ao Senhor. Faça a leitura do versículo 1 ao versículo 3. Louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. A declaração feita por Davi, com firmeza, é de que ele ocuparia toda a sua vida em louvar a Deus. E ele também convoca aos outros que façam o mesmo que ele está fazendo. Eu não sei quanto ao irmão, à irmã, mas quando eu olho para pessoas louvando a Deus, adorando a Deus, isso me enche de alegria, me enche de prazer. E eu vejo que Davi também sentiu o mesmo. Quando ele olhava à sua volta e encontrava justos, santos, que adoravam a Deus em sinceridade, isso era um grande prazer para ele aqui na terra. E isso é um alento para nós também, encontrarmos pessoas que sinceramente adoram o nosso Deus. Segundo ponto, Deus nos livra de todos os temores. Deus é o único que tem capacidade de nos livrar dos nossos temores. O mais perigoso é nós negarmos que temos temores. Nós temos e devemos enfrentá-los. E enfrentá-los como? Por meio da orientação do nosso Deus, da segurança fornecida pelo nosso Deus. Faço a leitura do versículo 4 até o versículo 8. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele, foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Davi testemunha, declara que experimentava temores, mas Deus livrava de todos esses temores. Os olhos daqueles que temem a Deus, daqueles que focam em Deus, jamais serão confundidos, envergonhados ou decepcionados, porque Deus os iluminará. Também Davi diz que sofria de angústias, mas o Senhor o livrava de todas elas. Ao final do versículo 8, Davi convida que todos, então, experimentem essa alegria de terem os seus temores e suas angústias extirpadas de suas vidas por meio da ação de nosso Deus em nossas vidas. Se você tem tido angústias e temores, saiba que o caminho é o nosso Deus te livrando. Busque a Ele e certamente o Senhor lhe abençoará. Ponto 3. Deus nos livra dos perigos. Então Deus não livra apenas dos temores, porque muitas vezes os temores não se concretizam ou são temores falsos. Mas Deus nos livra também dos perigos concretos, reais. Faço leitura do versículo 9 e o versículo 10. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Nós temos aqui então dois caminhos. Ou nós tememos aquilo que nos rodeia, nos angustiamos com aquilo que nos rodeia, ou então nós tememos a Deus. Se nós tememos a Deus, Deus acaba com os nossos temores terrenos
e nos livra de todos os perigos. Ele nos livra nos dando provisão. Aqui é utilizado por Davi uma analogia. Uma analogia, de forma simples, eu posso dizer como uma comparação. E a Bíblia está cheia de comparações. E essas comparações são importantes, porque elas contrastam, e o contraste nos traz ensinamento daquilo que é bom e daquilo que é ruim. E se nós fizermos a opção correta do que é bom e nós rejeitarmos o que é ruim, esse é o caminho que agrada o nosso Deus. O primeiro ponto é essa provisão. Deus dá provisão para nós. E aqui a comparação que Davi faz são com os filhotes de leão. Apesar do leão ser um animal feroz, um animal que domina uma grande parte dos animais da selva, os seus filhotes ainda assim sofrem porque passam fome por vezes. E nós não sofremos. O que Davi nos diz aqui é que o sofrimento pode ser retirado por Deus por meio da sua graça. Ou seja, aqui não está garantindo que não nos faltará o alimento, ou não nos faltará a vestimenta. A gente sabe que isso já ocorreu com vários irmãos em Cristo ao longo da história, mas mesmo nesses momentos de necessidade, momentos de aflição, momentos de dificuldade, momentos de sofrimento, o sofrimento é retirado, porque a graça toma conta do nosso coração, a graça do nosso Deus. E de forma indescritível, de uma forma não explicável, nós ficamos felizes apesar das aflições que suportamos. E aqui eu preciso lembrar e preciso citar, então, o escrito de uma menina muito querida. Ela é pequenininha, bem pequenininha, né? Novinha ainda, mas já demonstra um grande temor ao nosso Deus e escreve coisas do coração e que certamente agradam a Deus porque estão de acordo com a palavra do Senhor. E eu quero citar ipsis literis, quero citar literalmente o que ela escreveu, que eu tomei conhecimento essa semana. Ela escreve assim: era uma vez uma família grande e cheia de pessoas, mas essa família não é normal. Por quê? Porque mesmo em momentos tristes, essa família fica feliz. Esses são os olhos de uma criança criada nos caminhos do Senhor e que dentro da igreja ela pode observar a realidade da vida, em que sofrimentos atingem, sim, a igreja, mas esses sofrimentos são imediatamente aliviados pela graça do nosso Deus. Então, isso não é normal. Não é normal para o mundo, porque o mundo olha para nós e vê como pode um cristão sofrer e estar feliz. O cristão sofre e está feliz porque ele está feliz em Deus em razão da sua graça. Um beijo para você, Júlia. Que Deus continue te abençoando e você continue escrevendo essas verdades que tocam o nosso coração. É isso que Deus faz conosco, nos faz feliz diante das dificuldades, diante dos desafios, diante dos sofrimentos, diante da necessidade. Temos a nossa satisfação em Deus. Como diria John Piper, né? A nossa satisfação está no Senhor. Segundo ponto, Deus cuida de nós punindo o mal, os maus e os mentirosos. E faço a leitura então do versículo 11 ao versículo 17. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz, segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. A maldade e o engano, a mentira, são duas facetas de uma mesma moeda, mas uma moeda de Satanás, não a moeda do nosso Deus. Não há mentira boa, por menor que seja. Não minta, meu irmão, nem para fazer surpresa. A mentira é algo terrível. O pai da mentira, diz a palavra do nosso Deus, que é o diabo. Ele é o pai da mentira. Ela sempre será má. A verdade, sim, reflete o caráter do nosso Deus. Os que temem ao Senhor devem guardar os lábios da mentira e promover a paz e nunca a discórdia. Diz o versículo 16 que Deus irá punir severamente os que fazem o mal. Já os justos, o Senhor os livrará de suas angústias. Tá chovendo lá fora, hein? Ó,
Não sei se você está dando, se você está conseguindo ouvir, mas está caindo um aguaceiro, né? Muita água lá fora. Então, louvado seja o nosso Deus, porque está nos dando aí provisão para aqueles que plantam e também trazendo um clima ameno para nós, mais tranquilo do que o calorão que muitas vezes nós sentimos. Terceiro ponto desse Deus cuida de nós. Deus cuida de nós se mantendo perto de cada um de nós. Versículo 18, versículo 20, ao versículo 20. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles quebra. Esse é o nosso Deus, que não se afasta de nós em situação alguma. Davi tinha intimidade com Deus. O Senhor estava sempre próximo de Davi, e ainda que por vezes não parecesse que estivesse. Essa sensação de Deus estar afastado de nós chega muitas vezes quando nós estamos com o nosso coração altivo, orgulhoso, ou somos tomados por vários problemas inesperados ou grandes problemas inesperados. Mas tão logo nós quebrantemos o nosso coração, tão logo nós contristemos o nosso espírito, nós enxergamos que Deus nunca deixou de estar ao nosso lado. Deus se mostra presente em nossa vida. Ele nunca esteve longe de nós. É que por vezes deixamos de vê-lo. Conclusão, versículo 20 a 22. Faço apenas a leitura. Repito 20 e leio 21 e 22. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio. A malícia matará o ímpio. E os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Grande salmo de adoração, convocando você a adorar, louvar o nosso Deus. Davi está te chamando, vamos adorar o nosso Deus. E é isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Depois volte, leia com mais tranquilidade esse salmo, contemple, ore ao nosso Deus e adore ao Senhor, porque Ele merece toda a glória e toda a honra. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te protege. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e até quinta-feira que vem com o Salmo 35, se até lá o nosso Senhor Jesus não voltar. Deus abençoe.